Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora para mais uma aula de saúde coletiva. E o que nós vamos tratar hoje é referente à história natural da doença, na ótica do previsível e do passível de prevenção. Como as doenças então podem evoluir, como que elas podem influenciar no nosso dia a dia, na nossa questão econômica e financeira e também nos sistemas de saúde. Então, nas aulas passadas, nós vimos a questão sobre a evolução do entendimento sobre saúde, consensuamos que saúde é uma coisa que precisa ser vista de uma forma ampliada, que não pode ser, como Descartes falava, de uma coisa muito mecanicista, e também não pode ser biomedicalizada apenas, existem outros fatores que levam ao adoecimento. E vimos na aula passada a importância da questão da promoção à saúde, considerando as questões de determinantes sociais e biológicos das doenças que podem ser manipulados. Frente a isso, então, os objetivos da aula de hoje é conhecer a lógica da história natural da doença, bem como conhecer seus impactos no sistema de saúde e também refletir sobre a questão do autocuidado nosso. E as questões norteadoras são as seguintes, O que se entende por história natural das doenças? Quais ações deveriam ser tomadas por um personagem que a gente vai conhecer hoje durante a aula, o Sr. José, numa fase chamada pré-patogênica, que poderia postergar seus problemas de saúde, sendo que ele hoje tem 42 anos e tem alguns problemas de saúde considerados um pouco grave. A questão da fase patogênica, esse nosso personagem de hoje precisaria ainda ter atitudes de prevenção, sim ou não, e por qual razão, quanto mais se avança na história natural da doença, mais caro fica o tratamento e mais complexo fica para o sistema de saúde. E nós temos uma segunda parte, que essa não é para ser postada, é simplesmente para vocês refletirem, para vocês assistirem um vídeo de um psiquiatra chamado Dr. Daniel Martins, que fala dessa questão do autocuidado que nós temos que ter na história natural das doenças mentais. Bom, feito isso então, vamos para a questão da aula de hoje. Relembrando o que nós vimos na aula passada. Temos uma corrente filosófica que fala do fatalismo, em que nada pode ser feito, que a gente pode transpor para a questão da saúde e doença, da mesma forma também que existe o determinismo, do qual então você tem fatores que determinam uma condição que pode ser a questão do adoecimento, e que parte dessas questões, diferente do fatalismo, podem ser, por sua vez, previsíveis e passíveis de prevenção. São ideias que se confrontam e que um profissional da área da saúde precisa adotar mais esta questão determinista para que seja mais completo e efetivo nas ações que se propõe a fazer em saúde. Então, nós também vimos, relembrando um pouco da aula passada, a questão da biomedicalização que existe, da questão do estilo de vida como principal fator que leva à questão de um processo de vida mais saudável, contrapondo a medicação, que é importante, mas somente 11% de intervenções positivas, e que no estilo de vida nós temos fatores que determinam a nossa saúde, mas que nem todos eu consigo colocar em prática, preciso de ajuda, preciso de políticas que levem à promoção à saúde, para assim conseguir prevenir aquilo que pode ser prevenido. Daí então, a promoção à saúde se torna um elemento importante e considerando ainda que 43% das condições de saúde são determinadas pelo estilo de vida. Contrapondo, como já disse há pouco, a questão da medicalização. Por que recordar isso? Porque hoje nós vamos tratar um pouco da questão do estilo de vida e a sua influência naquilo que a gente chama de história natural das doenças. E por que ela tem algumas vantagens sobre outras formas, como a própria medicamentalização da saúde. E para entender isso, nós temos hoje um personagem que eu já mencionei ali, na questão dos exercícios, que é o Sr. José, José Brasil. O Sr. José tem 42 anos. Um belo dia, sentiu-se mal com dor no peito e recentemente acabou resolvendo ir a uma consulta médica, apesar de muita resistência. A gente sabe que os homens têm uma característica maior a ter o absenteísmo em saúde, tem uma certa repulsa em se tratar.
E ele estava com uma febre elevada, né? Chegou até a pensar que poderia ser uma dengue, quem sabe, né? Mas outros sintomas excluíam a possibilidade de uma dengue, como a questão de uma frequência cardíaca acelerada, né? Juntamente com a fadiga. O que mais chamou atenção foi justamente a questão, né, do coração estar disparado, né? Meio a febre e fadiga, no qual não se constatou, né, que poderia ser uma simples dengue, e por isso, então, ele, mesmo resistente, se encorajou a procurar ajuda médica. Daí, então, né, ele foi encaminhado para um cardiologista, né, indo para um pronto atendimento, né, no qual, então, né, o cardiologista, mediante alguns exames solicitados, né, e alguns outros procedimentos, constatou um dano extenso e rápido na sua válvula cardíaca. Então, realmente, não era simplesmente uma infecção que ele estava tendo que passaria com o tempo. Era um problema cardíaco. E esse cardiologista explicou, né, que se tratava de uma endocardite, ou seja, uma inflamação no tecido cardíaco de origem infecciosa, decorrente de uma bactéria que adentra a corrente sanguínea, migrando para as válvulas, previamente lesionando as mesmas e aderindo-se a ela, num processo de infecção cronificado, do qual é difícil ser tratado devido à dificuldade de alcance, né, de antibióticos nesta região. E esta condição clínica que ele se encontra foi devido, explicou na hora o cardiologista, a uma falta de higiene bucal desde a sua infância. Porque a boca, né, é um ambiente propício para a proliferação de bactérias e quando não se tem uma higiene adequada, pode-se ter, né, a chance de uma bactéria alcançar a corrente sanguínea e levar nesse problema que ele se encontra, que é uma endocardite bacteriana. Então, a origem do seu problema residiu justamente numa questão, né, odontológica não tratada desde a sua infância. Bom, daí então tem outras questões relacionadas, né, à questão do senhor José Brasil. Sedentário, né, então não pratica atividade física, acima do peso e come mal, né? Daí isso deixa a coisa mais complicada ainda. Daí o médico ainda diz, né, que a culpa foi dele por não se cuidar, né, gerando, né, um sentimento de culpa num viés bem reducionista, né, não considerando a realidade do paciente, fazendo apenas um julgamento. O senhor José, então, frente a tantas informações que lhe foram passadas, né, não entendeu muito bem o que foi dito, foi para casa com 3 medicações que precisava tomar 3 vezes ao dia. Numa atitude, né, bem biomedicalizada, e que se a gente recordar lá do que o Lalondes falava, né, o mais importante estaria aqui, né, em ver a questão do estilo de vida. Mas vamos adiante. Daí então, o senhor José não entendeu nada mesmo, né, ficou chateado, né, pelo fato, né, de o médico falar que a culpa era dele, né, por não ter higiene bucal, né, não caminhar ou se alimentar. Né? Daí, nas suas reflexões, o senhor José pensa, né? Mal sabe o médico que no lugar que mora, mal tinha lugar para caminhar. E o senhor José ainda, né, recorda que teve uma infância muito difícil, né? E que não era comum na época dele, né, nos anos 70, quando era criança, né, nos anos 80 também, ter acesso a questões de higiene bucal. Né? Então, temos esta situação toda, né? E o senhor José carrega ainda um pensamento com ele, né? Ele não vê tanta importância, né, nessa questão de que o médico acusou ele, né, de ser o culpado por não ter tido higiene bucal ou por não se cuidar, né, fazendo atividade física ou tendo uma boa alimentação, uma vez que, né, segundo ele, né, para quê? Se existe medicação para tomar. Uma visão muito, né, biomedicalizada que ele herdou, né, de uma cultura que priorizava muito isso, né? Bom, ainda na sequência, né, o senhor José tem um estilo de vida muito, né, estressado, pouco estressado, mas indo para bastante estressado também, devido às questões que vem passando, né, no trabalho e com a família. Recomendaram ele procurar um médico, né, de saúde mental, mas ele não, ele refutou. Né, para que tratar da minha saúde mental? Ele, na verdade, né, prefere comprar um calmante em uma farmácia que vende sem receita ou ir no curandeiro do bairro, que é até mais atencioso que o médico que o atendeu. Temos aí, então, uma história. O senhor José, né, em suas situações, né, que é uma história de muitos brasileiros, na verdade. Né, Brasil afora, que herda uma cultura, né, biomedicalizada,
que tem suas questões de saúde comprometidas, né, por hábitos de vida não saudáveis, que às vezes ele não consegue colocar em prática. E uma história, né, de um tempo onde a saúde bucal era um pouco negligenciada, né? Não existia uma questão de prevenção, era muito mais uma questão curativa, de lidar com a dor do dente, né, extrair o dente ou fazer canal. Prevenir essas situações não existia muito. E aí, então, né, ele convive também, né, dá para se perceber, né, com uma visão fatalista de sua vida, né, e o médico também, né, tanto que nem, né, aprofundou muito nas questões, né, só citou, quando ele deveria, né, ao longo da vida ter passado por esse processo e justamente nesse exato momento, né, também estar atento, né, para não ter complicações maiores. Porque existem situações que determinam, né, sua condição clínica. E a gente anota algumas, né, que ainda é 43%, né, de influência positiva, né, segundo o estudo de Lalonde, que é a questão do estilo de vida. Mas também temos que considerar, né, uma visão do Skinner, né, que a gente não dá conta de tudo e ele precisa de ajuda. Ele precisa de orientação, ele precisa ter, né, condições, né, no seu ambiente de convivência, né, de colocar em prática isso. Né? Só que ainda é um fator ainda que talvez dificulte, né, a adoção das medidas saudáveis também. Então, o que nós temos, né, com relação ao Sr. José para refletir com o tema da aula de hoje? Que é a questão da história natural da doença. Todos nós vamos adoecer em um certo momento. Todos nós teremos, né, uma doença crônica. Tirando situações, né, de acidente e outros imprevistos, né, nós vamos passar por um curso em nossa vida de adoecimento, no qual, então, chega o momento que a gente virá a falecer. Né? A única questão fatalista nessa história toda é o falecimento. Só que dependendo de como a gente encara a vida, essa história natural da doença, ela pode ser uma história acelerada de doenças e fazer com que o meu prazo fique mais curto e que nesse intervalo, importante ressaltar, que nesse intervalo ainda eu tenha muita dificuldade, né, como questão de sequelas, de gravidades, de invalidez e principalmente custo, porque quanto mais grave eu fico em termos de saúde, mais dispendioso fica o tratamento, mais caro fica o tratamento. E é uma situação determinista, no qual, né, sendo previsíveis e passíveis de prevenção, boa parte das questões envolvendo as doenças, né, eu posso então adotar, né, esta visão determinista e, quem sabe, viver mais tempo e com qualidade. Sendo que, em determinado momento, estarei doente, mas não precisa ser tão jovem. Né? E isso é um grande segredo que nós temos, e para alcançar isso nós precisamos pensar muito no estilo de vida e de medidas protetivas de proteção, de promoção à saúde. Então o Sr. José, com todo o seu modo de viver, com a cultura que viveu, né, com configuração, né, da sociedade que ele viveu, né, ele que nasceu em 82, né, o que acontece? Ele teve situações, né, em que ele sai, né, de uma perspectiva de ter uma vida longa, plena e saudável, né, para uma situação nem sequer intermediária e talvez se configurar, né, num processo onde tenha, né, muitas complicações, né, muitos custos em saúde, entre outras situações. O que também reflete no sistema de saúde, porque o sistema de saúde ele se prepara para atender esta população aqui, que envelhece e tem os seus problemas. Se os jovens chegam, né, vai superlotar o sistema de saúde. Então, o sedentarismo do Sr. José, né, a má alimentação do Sr. José, o estresse que ele vive, que afeta a sua saúde mental, né, a questão da sua saúde bucal comprometida, né, são fatores, né, que levaram ao adoecimento. E muitos deles não tinham nem condições, né, por falta de uma educação em saúde sobre a questão da higienização bucal, por falta, né, de um espaço de lazer que ele consiga, né, fazer atividade física, por falta de profissionais acolhedores que motivem e não culpem os pacientes. Né? Tudo isso, então, leva ao que nós estamos encontrando hoje na história do Sr. José, no qual temos que considerar também muito isso, né? Suas limitações, e não somente julgá-lo e culpá-lo. E o que o Sr. José vive é o que a gente chama de histórico natural da doença, que tem algumas fases. Né?
Que fases são essas desse histórico natural da doença, a história da vida da gente convivendo com doenças, né? Nós temos uma fase conhecida pela questão da suscetibilidade, onde a gente está em situação de risco e perigo, mas que a gente pode se proteger, no qual é conhecida também como fase, né, pré-patogênese, ou seja, eu ainda não tenho a doença. No caso, poderia ser, por exemplo, né, uma predisposição a ter diabetes ou hipertensão arterial, como é também a situação do Sr. José. Eu posso ser um pré-diabético, eu posso ser um pré-hipertenso. Eu estou em situação de risco de me tornar, né, um paciente hipertenso. Mas, né, você tem possibilidade de, seguindo o que o Lalonde falou, né, com 43% de chance, né, de dar certo, mudar o estilo de vida e evitar e postergar essa doença mais para frente e não antecipá-la para 30 e 40 anos. Né? A questão das condições que ele apresenta, né? Outras, né? O estresse, por exemplo, também leva, porque pode talvez ir para uma depressão, uma ansiedade crônica, né? Então, a pré-patogênese é a situação onde a gente não desenvolveu uma doença, mas a gente tem vários fatores, né, determinantes que pode adoecer, e obviamente que naquilo que é previsível e passivo de prevenção eu vou fazer. Né? Então, nesse caso, requer uma proteção específica para evitar complicações, né? No qual, por exemplo, quando a gente fala da saúde bucal dele, né, poderia ter evitado problemas, né, de odontológicos, né? Provavelmente, talvez ele até use uma prótese, né, como reposição dos dentes, né? E a questão dele não ter a sua adequada higiene bucal levou ele a ter, né, situações bem complicadas, né? Como, por exemplo, a questão do desenvolvimento de uma doença mais grave, que nem é mais pré-patogênica, né? Uma doença que se estabeleceu. Então, no caso dele, talvez ele não conseguisse ter acesso, né? E por isso, nesta etapa, né, pré-patogênica de suscetibilidade, é importante ter as ações de promoção à saúde, assim como, obviamente, a prevenção, como eu já mencionei aqui também, né? Então, né, o flúor na água, campanha de escovação, ensinar o modo correto, disponibilidade de escovas de dentes, né? Ações nas escolas, né, falando sobre saúde bucal, eram coisas que não tinham nos anos 80, né? Que é uma fase pré-SUS ainda, né? Então a gente viveu no Brasil uma época que não existia essa questão, né, de prevenção, né? O entendimento maior, né, de promoção e prevenção a doenças, né, promoção à saúde e prevenção de doenças, ocorreu muito na época pós-SUS, 1988, né, quando se fundou o Sistema Único de Saúde. Então temos aqui uma situação que no passado, né, o Sr. José poderia ter uma história diferente e não ter as complicações que ele tem hoje aos seus 42 anos. Mas a situação dele evoluiu e ele entrou no que a gente chama de fase clínica. Né? Então ele tem um problema já estabelecido. Né? Ele tem um problema cardíaco, que é uma endocardite bacteriana, que poderia ser evitada, né, e acabou não sendo. Ele tem também sua pressão alta, né, sua diabetes, e tudo isso complica, né, a situação dele atual. Esta fase clínica, né, é chamada de patogênese. A doença já se estabeleceu. Então, né, você tem uma fase pré-clínica e a doença precoce já, né, discernível, perceptível. Né? Então, o Sr. José ele tem, no atual momento dele, né, um problema cardíaco declarado, né, que já não é mais uma questão de dúvida, ele foi ao médico e foi detectado. Né? Ele tem problemas, né, na válvula cardíaca decorrente, né, de infecções bacterianas que têm origem na saúde bucal dele. Então, leva uma patogênese precoce, né? 42 anos também não seria uma idade para o Sr. José já estar hipertenso e diabético, mas ele está, né? E também não seria uma idade, né, para ele estar com tantos problemas mentais como ele apresenta. Né? Aí as possibilidades são cura, as situações do transtorno mental podem ser curadas, sim. Né? Tem a questão do diagnóstico precoce. Felizmente, o Sr. José Brasil ele teve o diagnóstico da sua endocardite bacteriana, do seu problema cardíaco, né, antes de uma complicação mais grave, e ele pode tratar disso, né? E é possível limitar o dano.
já temos uma situação que o dano já está presente. Não é uma fase pré-patogênica mais. A doença já existe de forma mais grave. Então agora é conter os problemas. Essa é a fase clínica. Uma história natural de uma situação que seria passiva de prevenção, se eu tivesse tido uma boa higiene bucal no ano passado, né? E a sua hipertensão e diabetes poderiam ser postergadas para 60 anos, por exemplo, se ele tivesse um estilo de vida adequado. E como ele não tem, né? Então a falha começa aqui, né? Na promoção à saúde e na proteção específica que envolve prevenção, e ele se coloca numa situação de muita vulnerabilidade e risco, do qual ele pode avançar antes dos 50 anos para a terceira fase, que é a fase, né, de incapacidade, né? Do qual então a doença avança com complicações, né? E ele pode ter sequelas graves que impeçam ele de trabalhar, de ter uma rotina, entre outras, né? É uma fase de convalescência, né? Às vezes de reabilitação, do qual você não terá um estilo de vida como teve anteriormente, né? Ficam as sequelas, né? E também pode levar, né, à busca de recuperações, né? Também mantendo algumas sequelas, né? E vai determinar qual é o horizonte clínico, favorável ou não, né, para uma questão que vai envolver a invalidez permanente ou até mesmo a morte. Quando a gente cita essas fases mais adiantadas aqui, né, principalmente essas aqui, a gente percebe, né, que envolve muito custo, porque envolve internação, envolve talvez uma fisioterapia, envolve talvez uma cirurgia para corrigir algum problema, envolve, né, questões, né, de utilização, né, de equipamentos especializados, né, que obviamente é caro. E se você comparar com uma caminhada e uma dieta saudável, né, sai muito mais barato aqui, né? Então, a prevenção ela tem uma questão financeira por detrás. Sai muito mais em conta você prevenir do que você tratar, né, uma condição que vai envolver muita tecnologia para te recuperar e talvez te recuperar parcialmente. Então, você ficará inválido. E para o sistema de saúde, a mesma coisa, né? Seria muito mais fácil, né, ter campanhas nas escolas sobre a questão, né, de saúde bucal, estimulando, né, o senhor José, lá pelos anos 88, 89, por aí, né, a escovar adequadamente os dentes, né, do que agora, quando ele tem uma situação de risco, onde talvez ele tenha que fazer uma cirurgia pelo SUS, terá que fazer uma reabilitação pelo SUS, terá que talvez ficar, né, internado vários dias, né, em função da sua condição clínica, e a estadia hospitalar é muito mais caro do que você investir em escova de dente, né? Investir em água fluoretada, investir, né, em campanhas nas escolas de como escovar o dente. Então existe essa questão econômica, né, que é extremamente importante, porque um país, para ter funcionabilidade do seu sistema de saúde do modo econômico e adequado, tem que investir massivamente na questão da prevenção e promoção à saúde para reduzir as questões que vão chegar, né, nesse nível aqui de comprometimento, né? Porque o senhor José está com 42 anos hoje. Então, se ele internar, ele, primeiro, vai estar ocupando um lugar que talvez fosse necessário para uma pessoa que se cuidou a vida inteira e tem 90 anos, né? E, tendo vários senhores Josés por aí, o hospital não vai dar conta e quem realmente precisa vai ficar com a dificuldade. Então nós temos essa realidade toda, né? Então temos, e na saúde bucal temos também essas situações, né? Onde você tem, né, desde uma questão, né, pré-patogênese, que você tem uma propensão a desenvolver uma cárie, né, por má alimentação, passando por uma fase clínica, onde você já tem a cárie, que já evoluiu e talvez seja necessário um tratamento de canal, até uma questão de uma remoção do dente, ou, como a gente viu, status mais graves, né, essa questão envolvendo, né, doenças cardíacas que têm origem na questão da saúde bucal. Então, gente, o que nós podemos notar então? O senhor José, né, deveria estar, né, nesse campo aqui, se cuidando, mas nem na fase intermediária, né, ele consegue se encontrar e está em uma situação de bastante risco. Que, infelizmente, o seu passado, não tem como voltar, né, mostra que a situação aconteceu por
questões, né, de não entender a histórico natural da doença e não entender questões de prevenção e não ter, né, durante boa parte da vida dele, políticas que garantissem a promoção à saúde, né? Então nós temos essa realidade, e quanto mais avança na questão, né, da condição clínica, mais complexo fica a situação, e obviamente, né, que na prevenção e promoção você gasta menos e nos hospitais você vai gastar muito mais. Tá? Se a pessoa tem plano privado, né, isso também reflete, né? É mais barato você dedicar, né, e pagar uma academia para ter saúde do que você talvez ter que pagar, né, uma questão de fisioterapeutas e outros profissionais, como terapeuta ocupacional, para recuperar de um AVC depois, né? Da mesma forma, mais prático você escovar os dentes diariamente do que depois você ter que fazer um implante, né, que é um preço bem, né, alto. Então nós temos esta realidade, né? Tudo isso poderia ser evitado na história do Sr. José, né? Com a questão do estilo de vida, com a questão também do meio ambiente, não vamos esquecer, né? Dos lugares que ele poderia praticar esporte e tudo mais, né? Meio ambiente socialmente construído, que seria então essencial, né? Mas, né, infelizmente, além de perder a saúde, perde-se dinheiro também, né? Tanto ele, se for no sistema privado, ou se for no SUS também, né, os gastos que são feitos, que poderiam ser usados, né, para outras finalidades, uma vez que o paciente, né, não se cuidou anteriormente, frisando que não é 100% culpa dele. Então, o que nós podemos ver, né? O Sr. José, então, retomando a história dele, né, sentiu-se mal, com dor no peito, recentemente acabou indo numa consulta médica, com febre elevada, frequência cardíaca acelerada e fadiga. Então, né, poderia ser uma fase pré-patogênese, né, então a situação, mas, né, no desenvolvimento desse caso clínico aqui, né, que a gente viu, né, que a coisa era mais grave, já tinha um dano, né, na válvula cardíaca, então já estava na fase clínica, né, onde uma doença precoce, né, surgiu, né, a patogenia está já presente, né, que não tem uma forma de cura nesse caso aqui. O que foi positivo na história do Sr. José foi a questão, né, de se ter, né, um diagnóstico, né, precoce, né, que foi importante para evitar complicações, e agora o foco seria a limitação dos danos, né? Então ele precisa ter ações para com ele, para evitar que ele tenha mais complicações, né, e que avance nesse histórico ainda jovem, né, com 42 anos, né? Daí então, né, notamos também aqui, né, os motivos dessa falha que aconteceu, né? Na época de suscetibilidade, né, ele não teve uma higiene bucal adequada, muito em função das circunstâncias também, de uma falta de uma educação de saúde efetiva, e esse fato aqui culminou então, né, nesta condição que a gente observa agora, né? Além disso, né, ele é sedentário, acima do peso e come mal. Também são situações que se enquadram nessa fase pré-patogênica. Poderia ter evitado, porque estando ele hipertenso e diabético, o quadro clínico dele de endocardite fica um pouco mais agravado, né? Então, também não vamos, né, culpar esse paciente, mas vamos entender que algumas coisas podem ser mudadas, né? E isso, então, ele tem que estar consciente. Não é fatalismo isso que ele passa, né? É uma questão onde, tendo uma boa educação em saúde, profissionais, né, que realmente atuem adequadamente, né, acolhendo o paciente e não culpando os pacientes, né, a coisa se torna um pouco mais possível de acontecer, vamos assim dizer, né? Então a gente nota isso, né? E importante, até uma das questões norteadoras, né, que mesmo nessa fase aqui ele não tem que abandonar, né, as questões de prevenção e buscar a promoção à saúde. Tem que continuar. Porque se ele não cuidar desses determinantes aqui, ele vai avançar mais rápido para a fase posterior e, quem sabe, infelizmente, até correr um risco de óbito. Daí, então, temos que considerar, né, o que é possível e o que não é possível, e naquilo que não é possível, a gente tem que lutar muito, né, para que a saúde seja realmente fato, né, de qualidade no Brasil e que, independente, né, de qualquer situação, né, o bem tem que ser coletivo, a saúde tem que ser coletiva e temos que ter consciência que muitas vezes o paciente não consegue colocar em prática e por isso não podemos culpá-lo por isso, né? Porque simplesmente ele não consegue e a gente tem que ter articulações políticas, né, para conseguir essas mudanças necessárias.
E aí, né, continuando a história que a gente já viu no início, né, ele não entendeu nada, ficou chateado, né, com a questão de o médico meio que julgar a culpa nele, pela questão de não ter tido higiene bucal no passado, né. Então, hoje nós temos muitas políticas, né, voltadas à prevenção na saúde bucal, nas escolas e tudo mais, mas anos 80 era bem diferente, né. Da questão de caminhar e se alimentar bem, a alimentação, né, envolve também uma conscientização, uma educação, né. Então, culpar o paciente, você só prejudica ele, né. Então, não tem, né, o que ter de vantagem nisso, né. Daí, então, né, um lugar que não tem onde caminhar, né, e ele não vê importância nisso, e diante da nossa sociedade, né, ele vai buscar, né, a medicalização, que seria um caminho mais fácil do entendimento dele, que a gente viu, né, é só 11% de melhorias, né, na contribuição do processo de saúde e doença. Novamente, né, a questão, né, de a gente pensar nisso, nessa realidade do paciente. E ainda no histórico natural da doença, né, a biomedicalização, né, a questão da medicamentalização em saúde não funciona. E, né, considerar também a saúde mental, né? Não podemos esquecer disso. Assim como falamos muito de saúde física, a saúde mental também tem essa fase pré-patogênica, tem a fase clínica, né? E tem complicações que, infelizmente, né, são um pouco graves e desagradáveis, né? Como a questão de um autoextermínio. Então, a gente precisa entender isso, né? Precisa ver o paciente de uma forma integral, né? Então, o simples fato, né, de ele estar numa situação também de suscetibilidade em saúde mental por algumas coisas que o incomodam e ele não lida bem, pode levar a uma fase clínica, que talvez ele vai ser diagnosticado talvez com uma depressão ou com uma ansiedade crônica generalizada, né? No qual, então, também, à medida que se avança, perde qualidade de vida e aumenta gastos, né? Então, temos as situações todas, né? E a questão que fica é, você, o que você tem feito para a sua saúde de uma forma geral, né? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse autocuidado de saúde mental e peço que vocês assistam esse vídeo do Dr. Daniel Martins de Barros, né? Acessando o link que está no ambiente virtual, para que vocês, então, reflitam um pouco, né, do que vocês estão fazendo no histórico natural das doenças, incluindo a saúde mental também. Não vamos esquecer disso, para a gente ser mais protagonista na forma